Antônio de Almeida Lustosa nasceu em São João del Rei, Minas Gerais, no dia 11 de fevereiro de 1886. 10º filho do casal João Batista Pimentel Lustosa e Delfina de Almeida Lustosa. Os Almeida Lustosa, católicos fervorosos, sempre cultivaram a nobreza de caráter e o respeito à religião. Aos 16 anos, passou a frequentar o Colégio Dom Bosco, em Cachoeira do Campo, distrito de São João del Rei. Confessou ao pai o desejo de se tornar um sacerdote. A família, profundamente religiosa, interpretou a escolha do filho como sendo um chamado de Deus. O jovem Antônio ingressou na congregação salesiana em 29 de janeiro de 1905. 4 anos depois, integrou-se ao Instituto Dom Bosco, onde fez os votos de castidade, pobreza e obediência. Após concluir os estudos superiores, em 28 de janeiro de 1912, Antônio ordenou-se padre na matriz de Taubaté, São Paulo. O novo sacerdote estava com 26 anos ao receber o sacramento da ordem. Padre Antônio dedicou-se à causa dos salesianos em várias regiões do Brasil e trabalhou com afinco em favor dos pobres, dos órfãos, do ensino nos colégios, das escolas de artes e ofícios e das missões. 10 de junho de 1924, o padre Antônio de Almeida Lustosa foi eleito para ocupar a cátedra episcopal da Diocese de Uberaba, cidade do Triângulo Mineiro, onde desenvolveu vários projetos para melhorar a catequese, o ensino das primeiras letras e a reorganização das associações. Em 17 de dezembro de 1928, Dom Lustosa foi transferido para a Diocese de Corumbá, hoje Mato Grosso do Sul, uma zona de fronteira com a população dispersa, o que exigiu dedicação em tempo integral. Dom Antônio Lustosa tomou posse no arcebispado de Belém do Pará. Foram 10 anos de evangelização e atividade missionária nas selvas amazônicas. A Basílica de Nazaré foi sagrada por Dom Lustosa. A viagem de Belém a Fortaleza a bordo de um navio durou 3 longos dias. A chegada de Dom Antônio de Almeida Lustosa à terra de Nossa Senhora da Assunção trouxe a luz e a beleza de um novo amanhecer. Novos ventos e velas começaram a soprar em favor dos humildes e dos homens de boa vontade. Naquele dia, uma procissão de fiéis e autoridades percorreu o centro histórico de Fortaleza para saudar o recém-chegado mentor espiritual. O pescador de almas, o pastor, tomou posse no dia 5 de novembro de 1941. Manso e humilde, ele iniciou uma longa caminhada para fortalecer a fé do povo cearense. Novos tempos de prece e amor ao próximo, novos horizontes para conversão. Assim foi inaugurada uma nova era na Arquidiocese de Fortaleza. Não é? Aquilo que disse o Papa São João Paulo II, visitando na Catedral, quando em 1980 esteve aqui. Aqui está um bispo santo, é um santo bispo, um homem de Deus, um homem dedicado ao povo de Deus, que com a sua vida simplesmente testemunha isso. Não é? Quanto o amor é verdadeiro quando ele é feito serviço, ele é feito dedicação. Dom Antônio de Almeida Lustosa era uma personalidade que até hoje nos surpreende. Sua formação em casa doméstica, onde ele recebe os princípios da formação religiosa católica, e depois no colégio salesiano, que vai lhe dar uma formação científica. Ele recebe então os ensinamentos que o tornam essa pessoa surpreendente na sua ação como espírito empreendedor, como um intelectual que alçou grandes voos ao escrever obras que são até hoje encantadoras e surpreendentes. A paisagem de Minas Gerais certamente deve ter influenciado nessa sua formação espiritual, as montanhas que atingem o céu, que buscam o transcendente, todo o espírito religioso que vai marcar a sua obra. A ser nomeado o bispo de Uberaba, ele começa a demonstrar então seu espírito empreendedor. Em seguida ele passa por Corumbá, chega no Pantanal, na Amazônia, e ali ele é essa pessoa que vai mostrar o que hoje nós chamamos um grande gestor.
Ele é o administrador que vai então organizar todas as terras doadas para a diocese e fazer a sua ação pastoral também. Chegando em Belém do Pará, ele vai se revelar como um etnógrafo, que é a grande surpresa ao escrever uma obra que vai tratar dos contatos que ele teve à margem da visita pastoral. E ele vai então fazer o que os grandes viajantes faziam no século XVIII e XIX no Brasil. Suas anotações, suas observações formam um diário de viagem. E ele vai revelar essa Amazônia que ele passa a conhecer com tanto empenho, já que ele falava também o Nheengatu, a língua geral falada na Amazônia. À chegada ao Ceará, ele vai fazer a síntese de toda a sua missão anterior. E aqui ele vai nos surpreender também como o bispo das iniciativas sociais, o bispo da Marcha do Pirambu, o bispo empreendedor, administrador, criador da Escola de Serviço Social, dos cursos profissionalizantes, das escolas para pessoas carentes, o Hospital Cura d'Arce, o Hospital São José, a criação da Rádio Assunção. Tanto no Pará como no Ceará, ele se torna membro do Instituto Histórico, o que revela, então, a sua faceta de um refinado intelectual, escritor, jornalista, poeta, que vai nos encantar com seus escritos. Cada faceta da sua personalidade é um mundo que se revela e que merece um estudo aprofundado, porque revela que ele era justamente um pastor bem em avanço sobre o seu tempo. Ele vai abrir caminho depois para muitos trabalhos da própria Igreja Católica no Ceará. Não se pode também esquecer o simbolismo do seu brasão. Tem o coração de Jesus, a Praça São Pedro, tem o Rio Amazonas e a Ilha de Marajó e uma frase do Salmo 17. E é isso aí que vai ser, então, abençoado, protegido por um par de asas. Essa preocupação com a natureza está associada, inevitavelmente, com a postura do Papa atual, o Papa Francisco, quando diz que o cristão tem que ter cuidado para com a nossa casa. Cuidar da natureza é cuidar também do seu pastoreio. E isso ele já fazia há muito tempo. Falar de Dom Antônio de Almeida Lustosa, esse homem que muitos reconhecem como um grande homem na história da Arquidiocese de Fortaleza, é também reconhecer nele toda a contribuição para a igreja daquela época, que em muitas ações estavam à frente de seu tempo. Nós poderíamos até mesmo aproximar algumas ações de Dom Antônio de Almeida Lustosa às urgências pastorais da igreja no Brasil no século XXI. Dom Antônio teve uma extrema sensibilidade para, como por exemplo, a igreja como casa de iniciação cristã. Quando ele pensou a catequese, formar lideranças, pessoas para transmitirem a fé, de modo que a fé fosse transmitida com a solidez que pudesse perdurar, pudesse permanecer. Daí as semanas de catequese que ele promoveu na arquidiocese, a preparação dos catequistas com bastante intensidade, a associação da catequese com a então pedagogia da época, alguns ensaios da psicologia, enfim, aprimorando cada vez mais a catequese para que a igreja fosse, de fato, uma casa de iniciação à vida cristã. Também encontramos outra característica presente em Dom Antônio, que é a dimensão missionária. Trazendo para a Arquidiocese de Fortaleza diversas congregações religiosas, animando a ação católica, ele ampliou a ação missionária da Igreja Arquidiocesana, com a presença de várias congregações, várias comunidades religiosas, que ele trouxe desde a década de 40 até o final do seu governo nesta arquidiocese, para expandir o serviço pastoral, o serviço missionário em toda a Arquidiocese de Fortaleza. Aí nós encontramos Paulinas, Missionárias do Sagrado Coração e outras congregações que ele trouxe. E ainda mais podemos contar com a família Josefina, as irmãs Josefinas, que ele
trazendo os carismas, trazendo então para a vida da igreja, fundando-as, trouxe então uma grande contribuição à vida missionária, que até hoje colabora com diversas igrejas locais, especialmente a igreja de Fortaleza. Então ele assumiu bem forte a dimensão missionária, presente hoje nas urgências da igreja no Brasil. Também encontramos de Dom Antônio de Almeida Lustosa ainda uma aproximação também, não é, com a dimensão da rede de comunidades. Na sua época, lógico, nós não tínhamos a compreensão de rede de comunidades que nós tínhamos hoje. No entanto, vendo as diversas necessidades da igreja em Fortaleza, ele criou diversas paróquias. Para quê? Para aproximar o atendimento pastoral cada vez mais dos fiéis. Era este o desejo de Dom Antônio. Quando se fala hoje no Brasil de igreja em rede de comunidades, se está querendo que o serviço pastoral, a atenção eclesial, a presença da igreja cada vez mais chegue a mais e mais pessoas, seja mais próxima à igreja das pessoas, formando pequenos grupos, pequenas comunidades. E ao instalar diversas paróquias, em situações de fato, às vezes, até bastante distantes da sede da diocese, bastante carentes. O que Dom Antônio queria era exatamente isso, que naquele lugar as pessoas tivessem um atendimento eclesial, formassem uma comunidade que pudesse viver o evangelho, atendidas por um pastor, por um grupo de leigos, não é, preparados para o serviço pastoral. Então ele estabeleceu esta rede de comunidades, naquele molde que era possível, no modelo possível da época, mas já um pouco identificado com o que se pensa como rede de comunidades. Também nós podemos ver em Dom Antônio de Almeida Lustosa a questão social, não é? Casa de solidariedade, de atenção social, como a igreja no Brasil hoje pensa. Quando nós olhamos todas as iniciativas de Dom Antônio, não é? Para socorrer as pessoas com tuberculose, para atender as periferias com centros comunitários de saúde, que nós chamaríamos postos de saúde, por meio de médicos, que eram voluntários para a arquidiocese, para atender as pessoas que precisavam, as pessoas necessitadas. Quando ele contribuiu nesta arquidiocese com a alfabetização dos operários, dos mais necessitados, tudo isso faz de sua igreja uma igreja solidária, uma igreja que assume a dimensão da promoção social, do erguimento do ser humano. E para amadurecer e levar isto como um sentimento de toda a igreja, ele pensou as semanas sociais, para que não fosse algo apenas do arcebispo, mas um processo de conscientização de toda a igreja arquidiocesana. Então ele pensou a igreja como casa de solidariedade, como casa de missão, como casa de iniciação à vida cristã, como rede de comunidades. Então Dom Antônio, em muito se aproxima destas urgências da igreja no Brasil, e muito se aproxima, não é, da vida sacramental, porque também a igreja é casa de comunhão, a igreja também é casa de sacramentos, e ele, um homem extremamente piedoso, quando resolve, então assume com bastante vigor a construção da Catedral Metropolitana de Fortaleza, ele assume exatamente querendo fazer daquele lugar uma casa de oração. Quando então traz e divulga cada vez mais a devoção à Senhora de Fátima neste Ceará, ele traz exatamente com esse carinho de quem quer fazer da igreja casa de comunhão, casa de oração, lugar onde as pessoas possam encontrar-se com Deus, por meio de São José, por meio de Nossa Senhora, e possam assim viver a dimensão da fé, que sustentaria todos os outros pilares e dimensões da igreja. Casa de catequese, de iniciação cristã, rede de comunidades, lugar da missão e comunidade de discípulos missionários, e também casa de solidariedade com os que mais precisam, com os que mais necessitam. Então, de certo modo, não estando claramente nele o que seriam essas urgências, porque não eram de sua época, não lhes eram contemporâneas, mas ele trazia já o espírito dessas urgências e viveu nesta igreja arquidiocesana. Então, um dos traços dos santos é estarem à frente de seu tempo, às vezes não tão conscientes, mas exatamente para atender o que o Evangelho clama e pede naquele momento. E Dom Antônio teve essa sensibilidade de atender o que a igreja pedia naquele momento, que o Espírito solicitava, e ele, com sensibilidade, com amor, com dedicação, fez-se um homem à frente de seu tempo, trazendo bem claro para nós hoje que pleiteamos a sua causa de beatificação e canonização, traz bem claro, de fato, as características de um homem santo,
um homem à frente de seu tempo, a serviço do Evangelho. O episcopado de Dom Antônio de Almeida Lustosa foi um caminho, uma ponte segura que serviu de elo entre os céus e a terra, entre o homem e a fé. Com a inspiração divina e sob as bênçãos do Espírito Santo, ele assumiu o novo rebanho com a seriedade de um gestor pleno das obras materiais e espirituais. Uma das primeiras tarefas dele foi a de incentivar as vocações sacerdotais e religiosas. Os padres angariavam recursos dos fiéis para manter os seminaristas pobres. Em mais de 2 décadas como arcebispo de Fortaleza, ele ordenou várias dezenas de padres. Entre eles, o padre Joaquim Colácio Dourado, formado em psicologia pela Universidade Salesiana de Roma, na Itália. E jamais esqueceu a firmeza e o propósito de Dom Lustosa de ordená-lo padre. Um ano antes eu tive uma doença muito grave, muito séria, e os médicos achavam que eu tinha uns 5 anos de sobrevida, e Dom Lustosa mesmo assim me ordenou. E ele me ordenou para que então eu se morresse padre. Então um dia, quando ele me chamou para morar no palácio, e ele queria me levar de todo jeito. Eu disse: Dom Lustosa, eu não posso, a minha dieta é severíssima. Ele disse: a Dona Maria vai cuidar da sua alimentação. Se ela não fizer direito, eu contrato uma pessoa para fazer a sua dieta. Aí fechou essa porta. Eu dizia que ele tinha que ir para casa e morrer em casa. Aí então eu disse: mas Dom Lustosa, aqui tem muita escada, eu não posso subir escada. Ele disse assim: hoje mesmo vou chamar o vigieiro da arquidiocese e fazer rampas, que até pouco tempo aquelas rampas ainda existiam. Aí ele, para ele não pensar que eu estava sendo incômodo à diocese, ele disse: não, mas isso também é para mim, que eu estou velho, então vai facilitar. Então em tudo, em todas as palavras, eu via Dom Lustosa assim realmente, com uma caridade muito grande, né? Uma caridade muito grande. E eu tenho inúmeros episódios, né? Que eu morei 4 anos com ele. Um dia, então, este episódio que eu acho que é fundamental, no recreio da noite, que ele participava do recreio com os oblatos, de Nossa Senhora, um instituto que ele estava instituindo. E então eu estava sentado num banco e ele estava também sentado no banco. E as pessoas brincando lá, jogando gamão e jogando qualquer outra coisa. E eu, muito triste, também disse: Dom Lustosa, o que adiantou? O senhor me ordenou, mas eu não estou fazendo nada, não estou podendo fazer nada. Aí foi quando ele disse aquelas palavras: se eu soubesse que você ia celebrar apenas uma missa, mesmo assim eu teria ordenado. Então, um homem que diz isso, é o maior incentivador do sacerdócio e da vocação. Bastaria uma só missa celebrada para justificar a ordenação sacerdotal. Então esse homem é um grande santo, um grande incentivador. E é desse homem, com esse seu exemplo, que nós estamos precisando. O Monsenhor Antônio Ribeiro Souto, 87 anos, também foi ordenado padre por Dom Lustosa em dezembro de 1946. Era um homem fidelíssimo àqueles exercícios de piedade. A gente celebrava com ele. Os padres que tinham compromissos por fora celebravam por fora. Ele celebrava ali na diocese, na capelinha dele, e sempre fiel ao breviário, rezava o breviário em pé, sempre andando. E ele não se sentava, ele trabalhava em pé. Na linguagem moderna, Dom Lustosa seria um administrador nato. Dom Antônio fundou 39 paróquias, sendo 21 no interior e 18 na capital. Entre estas, 3 capelas elevadas à categoria de paróquia e outra restaurada. Dom Lustosa também organizou as capelanias na capital e no interior e instituiu o quadro de capelães das Forças Armadas. E aumentou o patrimônio da arquidiocese
para 122 imóveis, incluindo obras incorporadas à construção da catedral, como a cripta e os vitrais dedicados aos santos jovens. Dom Antônio de Almeida Lustosa, o arcebispo que por pouco mais de 20 anos esteve aqui em Fortaleza. Este foi um homem não só culto, um bom literato, um bom escritor, foi também um bom pastor, um homem que cuidava muito dos humildes. Sua grande preocupação era aliviar o sofrimento das pessoas. Quando eu fui transferido aqui para Fortaleza, em 73, recebi uma cartinha no punho dele e justamente se referindo a esta dor que ele tinha, sobretudo por ocasião da seca. Um coração sensível, depois, sobretudo, um santo. Em 1942, o Ceará sofria uma terrível seca e milhares de cearenses prestes a morrer de fome buscavam socorro na capital para garantir a sobrevivência. A ação católica firme, sob o comando de Dom Lustosa, desenvolvia ajuda humanitária para amenizar o sofrimento dos sertanejos. Muito antes da teologia da libertação, Dom Antônio fez a opção preferencial pelos pobres e soube despertar nos ricos o espírito da solidariedade. Com esse comportamento digno e acima da luta de classes, ele construiu um apostolado de oração, ação e de resultados, mas sem jamais esquecer o respeito ao Sagrado Coração de Jesus. Com a união do clero e o apoio da Confederação das Associações Católicas, ele iniciou uma cruzada em defesa dos pobres e desvalidos. A Eucarística dos Enfermos foi obra de grande valor social, o que permitiu criar a Associação de Assistência Espiritual aos Doentes Terminais, conforto impensável para os padrões da época. Preocupado com os dependentes do álcool, Dom Lustosa criou a Liga Antialcoólica Cearense, que teve como primeiro presidente José Caminha de Sá Leitão e como assistente eclesiástico o então padre Tito Guedes. Com o leme e a bússola nas mãos, Dom Lustosa jamais ficou à deriva. Ele agiu com a coragem de um jangadeiro e não perdeu o norte dos seus objetivos. Enfrentou marés de dificuldades, mas não permitiu o naufrágio deste sonho maior, o de construir um instituto social, não só com o objetivo de criar uma instituição de ensino superior que capacitasse as assistentes sociais, mas também e principalmente com a finalidade de desenvolver um estudo científico sobre as causas e as soluções dos problemas sociais. Num tempo em que a medicina enfrentava os desafios de vencer as doenças contagiosas, Dom Lustosa convocou médicos e outros especialistas para ações de ajuda e atendimento aos milhares de tuberculosos que se multiplicavam nas favelas de Fortaleza. Em março de 1962, o bispo da Justiça Social deflagrou uma campanha em favor da construção do Hospital São José, que até hoje atende a pacientes com doenças infecto-contagiosas. Uma alegria muito grande. Sou Dom Aldo de Tilo Pagotto, arcebispo emérito da Paraíba, atualmente residente aqui na Arquidiocese de Fortaleza. E, a pedido e com a anuência do nosso amado arcebispo Dom José Antônio Tosi Marques, componho a comissão pela causa de Dom Antônio Lustosa. E me sinto muito feliz, porque já há muitos anos atrás trabalhei nesta arquidiocese na qualidade de padre sacramentino e coloco as repercussões, o anseio de nossa população a respeito do legado de Dom Antônio Lustosa. Homem que, no seu tempo, adiantou-se a todas as perspectivas do Concílio Vaticano II. Um homem de profunda oração, passava horas e horas diante do Santíssimo Sacramento e auria da força da oração um entusiasmo pela evangelização e pela promoção da dignidade da vida humana. E, neste sentido, homem que passava horas em êxtase verdadeiro, isto visto por aqueles que observavam, quase que estático, ele diante do Santíssimo Sacramento, no entanto, esquecia de si mesmo
E ele atravessou, como nós sempre atravessamos no Nordeste, épocas de seca, de fome. Vamos nos reportar a 60, 70 anos atrás, quando, então, tocado numa sensibilidade muito grande pelos pobres, era um homem que pedia esmolas, e num sentido de partilha. Ia onde se poderia recorrer às pessoas mais abastadas, mais privilegiadas, e a sensibilização para com a partilha de bens, para que, então, a dignidade daqueles fosse socorrida não só emergencialmente, mas fossem colocados na inserção social com justiça, com amor. E aí, então, como bom salesiano, homem de educação, de fé, colocou as escolas para operários à noite, para poderem ter as condições de uma melhoria de condições de vida, bem como para domésticas, pessoas muito humildes, mas que tivessem também a possibilidade de um estudo, de uma instrução, de uma capacitação para a qualificação dos seus trabalhos. Ainda para as mulheres marginalizadas, que se viam obrigadas a uma vida depravada, mas para não morrerem de fome. Então, colocou a educação a partir da perspectiva da fé, mas voltado para o resgate da dignidade humana. Da mesma forma, na área da saúde, ele colocou e fundou praticamente a profilaxia para tuberculosos, o Instituto São José, que até hoje funciona, para a infectologia avançada hoje, e que, no seu tempo, poderia, pelo menos, evitar a epidemia maior, a difusão da tuberculose. E, com isso, também criou a Associação São Lucas, que até hoje funciona, de médicos cristãos, católicos, que dão o seu serviço voluntário até hoje para atendimento a milhares de pobres. Tem uma profunda espiritualidade e tem, ao mesmo tempo, esta atenção para com aqueles que não teriam meios, condições de um melhor tratamento de saúde. O legado, e essa é a palavra mais justa, mais adequada para a causa de Dom Lustosa, um homem de profunda sensibilidade para esta inserção social. Haja visto que, então, naquele carisma salesiano que ele viveu profundamente, ele colocava a igreja como mãe dos pobres, como Maria é a mãe dos pobres, a igreja, fiel à sua tradição do magistério, do ensino. Maria, que é o modelo do aperfeiçoamento, do cuidado, do carinho maternal, e também essa questão da Eucaristia. Assim como não pode faltar o pão na casa de Deus, não pode faltar o pão para os pobres. Uma obra que ele deixou, entre outras, lavanderias. Ele deixou nas periferias também escolas. E vejam, no carisma salesiano, escolas mais dadas à profissionalização, à inserção no mundo do trabalho. Hoje nós falamos do mercado de trabalho. Então foi um homem de profunda sensibilidade, que para nós hoje deve ser conhecido, divulgado. A sua obra é verdadeiramente voltada para esse equilíbrio entre evangelização e a inserção com justiça social. Há uma diferença entre um assistencialismo e uma verdadeira assistência àqueles que mais precisam e merecem no acompanhamento com os grandes valores da fé cristã, os valores éticos e morais, também humanos. E é este equilíbrio que faz jus ao pensamento social da igreja, em todo o seu compêndio, em todo o seu legado. Nós visualizamos um homem avançado, à frente do seu tempo.
e que pôde, como um verdadeiro patriarca, um patrono da América Latina, ser um exemplar para os bispos da América Latina toda. E por isso que nós queremos levar adiante esta causa de Dom Lustosa. Além das virtudes heróicas cristãs, ele não parava no palácio. Ele vivia a pesquisa de onde tem, eu quero lá buscar, para sensibilizar e partilhar com aqueles a quem eu deva socorrer. Então, um homem ocupado com a fé e com o trabalho, com a ética e a moral jus aos mandamentos da lei de Deus, mas com o pão que não poderia absolutamente faltar. Força do trabalho digno, honrado, e não apenas como uma mera esmola para desencargo de consciência. A questão da partilha, e nisso compreendeu bem a lição da Eucaristia. O pão da palavra, o pão repartido na mesa sagrada, o pão nosso de cada dia partilhado, fruto do trabalho. Peçamos a Deus, à Virgem Maria Imaculada, Mãe Santíssima, a São José, a quem ele nutriu uma terníssima devoção e inspirou-se neste exemplar para que as Josefinas fossem, assim, a serviço imediato da catequese, da formação cristã, mas também desse serviço, especialmente nos lugares periféricos, nos lugares de precisão das necessidades mais urgentes, da sustentabilidade, do valor e do sentido da vida. Deus nos ajude e nos abençoe, que possamos levar adiante essa causa da beatificação de nosso amado Dom Lustosa. Dom Lustosa, nós temos a notícia biográfica dele, em que ele trabalhou no noviciado de Jabotão dos Guararapes, no estado de Pernambuco, no começo do século XX, jovem sacerdote. Depois ele foi para o sul do Brasil e foi feito bispo nas várias dioceses, e a última arquidiocese dele foi Fortaleza. Dom Lustosa voltou a ser um salesiano comum. No pátio com os alunos, dava aula de latim, português, de liturgia para os seminaristas, atendia confissões, pregava retiros, celebrava, até que um dia ele, à noite, ao sair do refeitório, ele não percebeu que a curva do porticato estava mais longe e caiu de uma altura de no máximo 1,5 metros e quebrou, fraturou o fêmur e não pôde mais andar regularmente, não curou mais. Eu fui conhecê-lo já depois, ele já estava há alguns anos, mas ainda se movimentando. Mas quando eu o conheci já novel sacerdote, neo-sacerdote, ele já estava na cadeira de roda e não saía mais da sala, do seu escritório. E ali ele continuava escrevendo, atendendo as pessoas, rezando, recebendo a visita de padres que trabalharam com ele aqui na Arquidiocese de Fortaleza. E aí faleceu santamente. Aliás, foi um bispo de grande santidade de vida e, sobretudo, pelo amor aos pobres, pela sua luta em defesa dos oprimidos e também por esse final de vida de tanta simplicidade e humildade. É um santo. O quarto dele tinha cama, muito esticadinha, muito linda, com tapete, com rede branca, com lençóis brancos, com genuflexório, com vela. Mas quando era de manhã não tinha nada tocado. Nem uma pontinha do lençol era dobrada. Nem o genuflexório tinha sido afastado. Nem a vela ele tinha aceso. Ele passava a noite de joelho. Eu tenho certeza que ele passava a noite de joelho rezando. Era um santo. A gente sentia luminosidade naquele santo. Quando ele andava assim, viu? Eram as caminhadinhas soltas assim, sempre flutuando. Parecia que não estava pisando no chão. Era um santo, é um santo Dom Lustosa. A senhora Ana Cleide, que nasceu na localidade Floresta, em Jaguaribe, conheceu as virtudes de Dom Lustosa por meio de uma prima. Depois de algum tempo,
ela precisou e obteve uma graça pela intercessão do pastor manso e humilde. Peguei o retratinho dele e pedi, né? Pedi assim com muita fé que se aquele sinal fosse um sinal, coisa ruim, que ele fizesse com que esse sinal desaparecesse, que eu daria um testemunho na Igreja da Piedade. Só que esse testemunho não foi dado na Igreja da Piedade, mas no seminário. Aí eu pedi, Dona Lustosa, se esse sinal for alguma coisa ruim, que o Senhor faça com que desapareça. Aí com uns 3 dias eu estava deitada e me lembrei de passar a mão, às vezes ele sangrava. Aí quando eu passei a mão, o sinal desapareceu. Eu digo, puxa, aí chamei a minha prima, Cláudia estava aqui, eu disse, Claudinha, olha o meu sinal aqui. Ela disse, Ana Cleide, não ficou nem marca. Então, foi uma graça muito grande que eu alcancei, né? Graças a eles. Eu acho que é importante ter um lugar que seja uma referência de todos aqueles que estão mais diretamente dedicados à causa, a levar em frente a causa da beatificação de Dom Antônio de Almeida Lustosa. A comissão ter um lugar de referência, um lugar de se reunir, um lugar onde poder realizar aquele seu serviço generoso e carinhoso que está fazendo na divulgação da vida, das obras, da santidade, do exemplo de vida de Dom Antônio de Almeida Lustosa. Acho que essa sala quer ser a serviço, quer estar a serviço. Serviço de todos aqueles que querem colocar em evidência como uma luz de Deus na presença deste homem, desse pastor da igreja. Diante do trabalho que a Comissão Arquidiocesana de Apoio à Causa da Beatificação e Canonização de Dom Antônio de Almeida Lustosa faz, nós lembramos uma palavra do próprio Jesus no Evangelho, não é? Que a vossa luz brilhe diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem o Pai que está no céu. E falando dessa luz, Jesus dizia, ninguém acende uma lâmpada para colocar num lugar escondido, mas para colocar num lugar alto, para iluminar os que estão em volta. Que justamente o conhecimento da vida de Dom Antônio de Almeida Lustosa, do testemunho da sua vida cristã e de pastor, possa ser uma luz que é colocada em lugar alto, conhecida, para que ilumine a vida das pessoas, seja estímulo, testemunho. É o que a gente deseja para que, se a igreja um dia reconhece nas suas virtudes heróicas, no seu testemunho de vida, nas graças da sua intercessão, um bem para toda a igreja, essa luz possa chegar mais longe. A beatificação é justamente isso, é chegar num ambiente maior, o reconhecimento dessa luz e dessa santidade. E a canonização significa chegar no mundo inteiro, não só numa região, mas no mundo inteiro. Então, que Nosso Senhor possa fazer com que essa luz da vida dele possa brilhar e iluminar o caminho de muitas pessoas no meio do povo de Deus. O túmulo de Dom Antônio é este aqui, não é? Está o nome dele, a data de nascimento, a data de falecimento, e aqui em latim era a frase de bispo dele, sub umbralarum tuarum, significa debaixo da sombra das tuas asas. É assim que ele está no céu.